Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre fluxo de pessoas, que é o mesmo que migração, que são os movimentos populacionais. Na tela, a gente observa que os movimentos populacionais remontam a tempo pré-histórico, ou seja, de muitos anos atrás. Os seres humanos estão sempre à procura de lugares que ofereçam melhores condições de vida. Esse é o motivo da migração, ir para um outro local que vai oferecer ali uma melhor sobrevivência, ok? Nessa tela agora, a gente observa os fatores que contribuem para a migração. São eles os fatores políticos, os fatores por conflitos religiosos, por conflitos étnicos, raciais, por conflitos naturais e também por questões econômicas, sabendo que os fatores econômicos são, sem dúvida, os fatores predominantes, ou seja, a maioria dos movimentos populacionais, a maioria desse fluxo populacional se dá por fatores econômicos, ok? E dentro desses fluxos populacionais, nós temos tipos de migração. As migrações podem ser definitivas quando o migrante se estabelece de forma permanente no local de seus destinos. Exemplo, aqui no Brasil, no nosso país, os imigrantes italianos, japoneses e das emigrações de nordestinos para outras regiões do país foram movimentos migratórios definitivos. Os italianos, os japoneses ficaram aqui, vieram, ficaram, se estabeleceram e não mais voltaram. As migrações também podem ser temporárias, quando o migrante se desloca por um tempo determinado. Ele vai ficar naquela outra localidade por um tempo já especificado. Okay? Podem ser diários, como um trabalhador que se desloca de um local para outro para trabalhar. A gente chama isso de migração pendular, quando o trabalhador ele sai de sua casa, pega uma condução, vai até uma outra cidade, e daquela outra cidade, quando termina o serviço, ele volta para sua casa. Então ele tem aí um movimento diário, todos os dias ele faz essa migração pendular. Okay? Então é uma migração temporária, que tem um tempo determinado. Ok? Nos casos de turismo, conhecer outras cidades também é um motivo de imigração temporária, porque você vai para conhecer, para passear e depois retorna para sua casa, para o seu lar. Então estão aí migrações temporárias, ok? Na tela agora, a gente precisa conhecer a principal diferença entre imigrante e emigrante, ok? Imigrante, que começa com a letra I, é aquele que chega a determinada região. Ou seja, italianos que vieram para o Brasil, japoneses que vieram para o Brasil, entre outros, são imigrantes, porque eles chegaram aqui. Eles saíram de seus países de origem e vieram para cá. Então, eles estão chegando aqui, são imigrantes. Agora, emigrantes, começando com a letra E, a gente tem aí aquele povo que sai de determinada região, ou seja, o brasileiro que sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos, vai morar em Portugal, vai morar na Austrália, enfim. Ele é um emigrante, porque ele está saindo de uma localidade, ok? Está saindo do Brasil, como exemplo, e indo para um outro país. Então, nós temos aí imigrante, aquele povo que chega, e emigrante, aquele povo que sai, ok? Nós temos também fatores diversos que provocam a saída ou a chegada de determinada pessoa a uma determinada área. No entanto, vale ressaltar que a área que atrai pessoas, aquela que é muito vislumbrada, aquela área que todo mundo gostaria de ir, aquele local é chamado de ecúmena. Okay? Enquanto aquela área que é expulsa, que expulsa as pessoas, que não tem nenhum interesse ali, é chamada de anecúmena. Okay? Então, ecúmena é a área de atração, onde é interessante para muitas pessoas, e anecúmena é aquela área que, de certa forma, expulsa, repulsa a população. Ninguém tem interesse de estar ali por algum motivo específico. Ok? Em relação ao espaço de deslocamento, nós temos as migrações internas ou nacionais e as migrações externas. As migrações internas ou nacionais são aquelas que acabam sendo realizadas dentro do mesmo país.
né, são as intrarregionais, né, aquelas migrações que não têm nenhum tipo de saída do país, elas acontecem dentro do próprio território do país, o território nacional. Por isso é uma migração interna ou nacional. Já nas migrações externas, né, quando elas são realizadas de um país para outro, né, como o exemplo que eu já disse, do Japão para o Brasil, ou do Brasil para o Japão, né, aí sim é uma migração internacional considerada de migração externa. Agora nós temos aqui o êxodo rural na tela. Né? O êxodo rural é um grande exemplo de migração interna, porque ela acontece dentro do mesmo país. Eu vou usar o exemplo Brasil. Né? Acontece quando a grande população que vive no campo, na roça, né, na zona rural, acaba migrando, né, saindo em grande quantidade e indo para a zona urbana, para as grandes cidades. Então, essa saída do povo da roça em direção à grande cidade, à zona urbana, é chamado de êxodo rural. É uma migração interna, né, que não necessariamente saiu do país, permaneceu dentro do mesmo país, dentro do território nacional. Ok? E o êxodo rural acontece devido a essas causas. Né? Primeira, mecanização do campo, onde as máquinas, né, a robótica é inserida no campo, no trabalho que antes era feito por pessoas, né? E agora essas pessoas se veem desempregadas, porque o campo agora é moderno, é tecnológico, né? Não precisa de mais tanta gente lá com a enxada, né? Fazendo aquele serviço primitivo. Então a mecanização do campo faz com que as pessoas saiam da zona rural por verem-se desempregadas, indo para as grandes cidades. O desastre natural, a seca, né, falta de umidade, falta de chuva e a geada, né, que prejudica a população ali agrícola, acaba também fazendo com que haja essa migração, o povo saindo da roça e indo para a cidade. Né? A baixa remuneração, né, as pessoas que trabalham na zona rural recebem salários muito baixos, a falta de infraestrutura e a qualidade de ensino. Né? Todos esses são pontos que faz com que as pessoas saiam da zona rural e vão em direção à zona urbana, ocasionando o quê? O êxodo rural, ok? E dentre as consequências do êxodo rural, nós temos a favelização, o aumento do desemprego, o aumento do subemprego, né? Aquelas pessoas que trabalham sem carteira assinada, sem nenhum tipo de, né, oficialização, elas trabalham nas ruas, muitos ambulantes, né? A gente observa dessa forma, os famosos autônomos, ok? A perda de mão de obra no campo e a marginalização, né? Que consequentemente também vai trazer a violência nas grandes cidades. Então está aí na tela as consequências do êxodo rural, ok? E nós temos também, devido a esse fluxo populacional gigantesco que vem ocorrendo internacionalmente no mundo todo, né, a xenofobia aí na tela. A xenofobia é um grave problema e muito frequente enfrentado por imigrantes nos países ricos, né, que é a aversão da população nativa a pessoas de fora, que são comumente hostilizadas e agredidas em território estrangeiro. Ou seja, os imigrantes, né, aquelas pessoas que estão chegando, né, estão chegando num país estranho, né? Exemplo, brasileiros que podem chegar em Portugal, chegar nos Estados Unidos, chegar na Alemanha, no Canadá, enfim. Lá eles podem sofrer uma aversão, né? O povo que está lá pode olhar assim, brasileiro, latino, é estrangeiro, veio de fora. Né? Eles não gostam muito, eles têm assim um certo preconceito. Isso faz com que esses imigrantes sofram, né? Sofram vários tipos de situações desagradáveis. Né? Então a xenofobia é um grave problema enfrentado por essa população que está chegando em outros países pelo mundo devido a esse colossal fluxo populacional que vem ocorrendo. Ok? E temos aí a chamada fuga de cérebros, né? Fuga de capital humano, também conhecida como fuga de cérebros, é uma emigração seletiva de indivíduos com aptidões técnicas ou de conhecimentos, normalmente por causa de fatores como conflitos étnicos e guerras civis, falta de oportunidades, risco à saúde e instabilidade política nesses países. Né? Faz com que pessoas, né, muito preparadas, com bom currículo, ótimos profissionais, acabem buscando oportunidades fora de seu país de origem. Né? A gente vai ter aí vários exemplos. No Brasil, nós temos brasileiros, excelentes profissionais, pessoas ali muito bem formadas, com um ótimo currículo, indo para outros países trabalhar, né?
levando o seu conhecimento, ou seja, levando o seu cérebro para outros cantos do mundo, porque muitas das vezes não são valorizados aqui e podem ser que sejam valorizados lá fora. Então a gente chama isso de fuga de cérebros, ok? Nessa tela, a gente observa retratos, né, desses problemas ocasionados aí no mundo todo, devido à xenofobia. A gente observa aqui, ó, imigrantes ilegais denuncie ucranianos, chineses, romenos e palopes. Ou seja, a gente vê ali, ó, uma reportagem colocando essas pessoas como, né, vilãs, bandidos, né? Enquanto os ucranianos, chineses, romenos e palopes riem, nós deixamos os nossos empregos, economia e cidades entregues a eles. Ou seja, eles são vistos como pessoas ruins, né? Pessoas que estão ali prejudicando o país. Essa é a visão de quem pratica a xenofobia, né? Outra aqui, ó, 40% dos homicídios são estrangeiros. A gente observa aqui várias informações ligadas à xenofobia. Então tá aí a prova de que isso realmente acontece no mundo todo, ok? Esse cartaz aí, esse outdoor, né, em Portugal, né, também é bastante xenofóbico. Ou seja, aqui, ó, imigração basta de abusos, né? A ovelhinha branca ali dando coice nas outras ovelhinhas que seriam ali estrangeiros, né? Pessoas tentando entrar em Portugal. Né? Mais uma prova também de que a xenofobia está presente lá em Portugal, ou seja, na Europa. Nessa tela, a gente observa aí o mapa mundi com os principais fluxos migratórios no final do século XX e início do século XXI. Tá? Vou contar aqui algum para vocês. A gente observa aqui, ó, em verde, principais regiões de destinos de imigrantes. O Brasil, nosso país, é um país que recebe bastante imigrantes. Né? A gente vê aqui, ó, o número 3, a Bolívia, bolivianos indo para a Argentina e entrando também no Brasil. E, por sua vez, brasileiros indo em direção para a América do Norte, né? Sobretudo Estados Unidos. A gente observa aqui também, ó, o Sudeste Asiático, aqui, indo em direção à Austrália e também indo em direção aqui aos Estados Unidos. A gente observa a Turquia aqui, parte da Turquia indo para países do Golfo e a outra parte para a Europa Ocidental. A gente tem, então, nesse mapa aí, fluxos populacionais, né? Fluxos de pessoas migratórios que estão aí sendo representados em todos os cantos do planeta. Ok, pessoal? E dentro das principais causas, né, desse fluxo populacional estão os fatores estruturais, que é a estagnação ou baixo crescimento econômico das áreas repulsivas, né? Países que crescem economicamente muito pouco, né, com falta de infraestrutura, né? Muitas das vezes também a máquina acaba tirando a oportunidade de pessoas trabalharem devido ao grande investimento tecnológico que existe hoje em dia. Né? Então tá aí fatores estruturais como um ponto-chave do fluxo migratório, do fluxo populacional. E um outro fator são os fatores conjunturais, né, que tem a ver com crises políticas, crises econômicas e ambientais. Né, perseguição política, um governo muito ditador, onde as pessoas acabam ali não conseguindo ter uma qualidade de vida, né, ou crises econômicas, onde o país pode estar quebrado, sem ter como dar oportunidade para a população nativa de trabalho, de qualidade de vida, e também fatores ambientais, né, como tsunamis, furacões, problemas ambientais que vão aí gerar fatores de repulsão. Segundo o gráfico aí na tela, então, pessoal, nós temos os países que mais recebem turistas no mundo, ou seja, os 10 países mais visitados de todo o planeta Terra. Vamos ver do primeiro ao 10º lugar. Em primeiro lugar, a França, na Europa. Em segundo lugar, a Espanha, também na Europa. Em terceiro lugar, os Estados Unidos da América, na América do Norte, né, América anglo-saxônica. Em quarto lugar, a China, lá na Ásia. Em quinto lugar, a Itália, na Europa. Em sexto lugar, a Turquia, no Oriente Médio, né, na Ásia. Em sétimo lugar, o México, na América do Norte, né, sobretudo a América Latina. Em oitavo lugar, a Alemanha, né, na Europa. Em nono lugar, a Tailândia, lá no continente asiático. E em 10º lugar, o Reino Unido, né, no continente europeu. Então nós temos aí os 10 países que mais recebem turistas no mundo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos encontraremos numa próxima aula. Até lá, um abraço para vocês e dê um like aí no vídeo. Obrigado.